Olá, muito bom dia a todos. Me chamo Isadora França, sou presidente da Comissão de Direito Administrativo Sancionador da OABDF e hoje nós estamos iniciando mais um podcast sobre temas relevantes de direito administrativo sancionador. O tema de hoje do nosso debate é segurança jurídica, desafios e perspectivas do setor privado nos processos sancionadores. Antes de iniciarmos o nosso podcast, eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Nós vamos debater hoje um tema muito relevante, ouvindo principalmente a iniciativa privada e quais são as suas perspectivas, os seus principais desafios, tendo em vista a quantidade de processos administrativos sancionadores que o setor, que as empresas vêm enfrentado, seja no controle externo, seja no controle interno, seja dentro da execução contratual, enfim, uma série de questões, uma série de desafios que devem ser debatidos aqui e dentro da OAB, certo? E a Comissão de Direito Administrativo Sancionador reforça e renova aqui o seu interesse total em conceder esse espaço de abertura para que nós possamos dialogar entre si e encontrar soluções cada vez mais relevantes, cada vez mais suficientes, autossuficientes para resolver uma série de questões que eventualmente poderiam ser resolvidas em uma seara de consensualidade. Então, meus queridos, antes de iniciar esse podcast, após agradecer aqui a presença de todos, eu gostaria de convidá-los para conhecer a nossa Comissão de Direito Administrativo Sancionador, nos seguindo no Instagram, @cedazan, com C de comissão, .oabdf. Lá você fica por dentro de toda a nossa programação, todos os nossos eventos aqui na nossa casa. Nós sempre fazemos uma série de podcasts, eventos abertos ao público, trazendo e debatendo o direito administrativo sancionador. Para apresentar os nossos ilustríssimos convidados de hoje, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Melissa Ribeiro, a nossa secretária-geral da comissão, para fazer essa breve introdução e apresentação dos nossos convidados de hoje. Bom dia, presidente. Eu agradeço a palavra, agradeço aos convidados por terem aceitado o convite. É muito importante escutar a iniciativa privada com relação aos processos sancionadores, que são os principais atingidos pelos processos. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e agradecer ao nosso público pela audiência e por acompanhar os nossos podcasts e as nossas discussões. Hoje nós estamos na presença do presidente da ANETRANS, da Associação Nacional de Empresas de Engenharia Consultiva e Infraestrutura de Transportes, Roberto Portela. Muito obrigada por ter vindo. E estamos também diante da presença do ilustríssimo presidente da Associação Nacional de Empresas de Obras Rodoviárias, ANEOR. Muito obrigada pela presença, doutor. Eu que agradeço. Então, para a gente iniciar o nosso debate, doutora Melissa, acho que você poderia direcionar a primeira pergunta para o Daniel Zweiter, da ANEOR, e, em consequência, em complemento, doutor Roberto, por favor, o que a gente quer aqui é que nós possamos fazer um bate-papo descontraído com base em algumas perguntas iniciais. Então, por favor, doutora Melissa. A nossa primeira questão, para iniciar o nosso debate, nós gostaríamos de falar sobre os efeitos práticos que mais acontecem com relação para as empresas, principalmente executoras dos contratos, com relação aos processos sancionadores. Então, quais são os principais efeitos práticos dos processos sancionadores para as empresas no setor de infraestrutura? Ok. Primeiro, cumprimentá-las e agradecer pela gentileza do convite. É muito honroso da nossa parte estar aqui na Casa dos Advogados, né? Na nossa defesa de interesses, esse é um tema muito relevante e agradeço a oportunidade da gente poder, né, um momentinho, falar um pouco sobre esse assunto. Eu acredito, né, nós acreditamos lá na entidade que ele vai muito além, né, os efeitos, né, vão muito além somente da defesa jurídica administrativa, né? O impacto é direto, né, vamos dizer assim, porque a empresa, dependendo do porte dela, ela vai ter que dedicar um tempo precioso, sair da sua atividade fim, né, voltar ali para poder formatar as suas defesas, né, não só as defesas, mas também atender as diligências, ofícios e ademais. Isso aí realmente tem um impacto que a gente se preocupa muito, que é diretamente na produtividade, ou seja, na execução das obras. Então, a gente se preocupa muito nessa condução desse processo para que a gente seja o mais objetivo possível, né? Mas, infelizmente, hoje ainda tem um grau de subjetividade muito relevante e isso tem impactado nas obras. Agora, outros impactos
né, que a gente não pode deixar de citar, é na questão de, por exemplo, acesso a crédito hoje, né? Se você já tem uma abertura de um processo, né, administrativo, né, de apuração de uma responsabilidade, seja um PAA, seja um PAR, né, hoje, com os sistemas, né, de consulta, certamente isso vai dificultar, ainda mais se você já tem uma decisão, né, uma penalidade já realizada, você vai impactar nessa questão do acesso ao crédito, você vai impactar na questão reputacional. E aí eu queria fazer um breve parêntese. Isso aí vai acabar impactando também na relação de confiança. Ou seja, os stakeholders, todos envolvidos nesse processo, vão começar a ter, essa empresa aí já... Então, a gente é um assunto de tamanha relevância. E no nosso caso de executor, eu vou passar, desculpa, agora como gestor de entidade, a gente começa a gostar de falar e aí pega o microfone, mas só para deixar aqui, os principais... o grande problema é que quando vem as justificativas, né, seja da administração pública para os órgãos de controle, né, principalmente os internos que estão participando ali da gestão, a gente percebe que 90% deles vêm com uma negativa, né? E aí você abre um processo, é isso que a gente estava discutindo ali antes de entrar. Será que a gente não pode criar outras alternativas, né? Buscar outras alternativas de antes abrir um processo e já ir para uma decisão sancionadora, sendo que a gente, né, tem meios aí hoje que a gente acredita que possa solucionar. Então, no nosso caso, a gente vê muito problema na questão, principalmente na elaboração de projetos, né, na parte de projeto, no planejamento ali no projeto. Muitas vezes a auditoria é feita em cima de um projeto conceitual, né, que ajudou para uma licitação ali inicialmente, mas aí quando você vai ver, você já executou a obra em cima do seu executivo, que foi através, a forma ali de contratação, de execução do contrato, foi através de um RDCI. Né? Então, já começam os conflitos. Eu vou passar a palavra para o meu colega, e a gente pode estar... Com certeza. Enfim, mas eu acho que são impactos, esses assim, são os impactos que eu acho, você tem um impacto direto na obra, dos stakeholders, dos seus fornecedores, na cadeia de fornecedores, de acesso a crédito e especialmente aí o reputacional. Perfeito. Qual que é a sua visão sobre isso? A visão da Netrans, a sua visão pessoal, se puder complementar a fala do Daniel. Bom dia a todos, bom dia Isadora, bom dia Celina. Realmente é um prazer estar aqui. Esse assunto tem tomado conta das nossas vidas bastante. Realmente, a gente tem uma frase que hoje está usando muito, que é assim, no Brasil nem o passado é certo. Então, nós trabalhamos com o setor onde o impacto, o Sveiter falou muito bem do impacto com bancos, junto a bancos, mas no momento que um processo sancionatório é aberto, ele já é encaminhado para a seguradora. E a seguradora, naquele momento, ninguém sabe se é culpado, ninguém sabe se é grande, se é pequeno, se é... Não, é um processo sancionatório, já aumenta 1% na tua taxa. É muito bom para eles, que recebem mais, e nós temos que pagar esse a mais, muitas vezes sem ter nenhum processo de culpa. Agora, realmente, por que o passado é incerto e que a gente tem usado essa terminologia? Porque, assim, pessoas que estavam junto contigo na obra, te fiscalizando, o tempo todo junto contigo, e tu executando tarefas ao longo do tempo, depois, mais tarde, tornam os agentes de instrução, condenando tudo que foi feito no passado. Então, nós medimos tais coisas, você assinou embaixo, concordou com tudo aquilo, e agora 2 anos, 3 anos depois, você acha que tudo aquilo está errado, mas a culpa é só minha. Eles não têm culpa. Como se não tivesse participado. Como se não tivesse participado, exatamente. Isso, na verdade, nem poderia acontecer, né? Enfim, não poderia, não pode ter, né? Enfim, o agente de instrução não pode ser teu fiscal, não poderia ter participado do processo. Por causa de nulidade processual. Mas aí já é um ponto, de toda forma, até te complementando, em que pese existam essa série de vícios processuais administrativos dentro de um processo administrativo sancionador. Depois que, de fato, esse processo já é instaurado,
O setor privado, como vocês bem colocaram, ele já tem essa dificuldade, uma série de dificuldades colocadas, a exemplo do crédito, né? Enfim, ou até da própria seguradora, a questão operacional da própria empresa, tanto a executora quanto a supervisora. O custo operacional fica muito caro, e especialmente para obras, quando você necessita de crédito. É o fator principal ali, né, para você executar aquele ponto. Não tem como você fazer com dinheiro próprio. Você precisa. Toda a operação ela foi estruturada a partir de um crédito que foi tomado a uma determinada taxa. Quando você começa a ter esses problemas que aumentam e elevam essa taxa de uma forma desnecessária ou irregular, que não se compense com a situação fática, real que aconteceu ali, você cria um problema muito maior do que o que deveria realmente estar sendo observado, né? Eu só ponderar, e você imagina, você tem esse aumento desse custo, né? Quem vai querer, depois de aberto um processo, tá correndo para uma penalidade, se ele vai querer fazer os investimentos devidos ali em cima daquele ponto que está foi levantado uma controvérsia que a gente discorda ou não, mas enfim, dependendo do caso, quem vai colocar ali, vai querer produzir em cima de um ponto que está em discussão, né, que pode gerar uma multa ou que já gerou uma multa e uma penalidade, né? Eu pondero isso. Ainda mais nos dias de hoje, né, onde o compliance e a integridade está presente em todas as empresas. Nós temos, e a maioria das empresas hoje tem um setor de compliance dentro da empresa. Quando tu vai fazer um consórcio com a empresa para um determinado contrato, já muitas vezes no compliance dessa outra empresa já surge o problema da tua sanção e você ou é barrado ou tem que explicar muito bem para poder fazer continuidade. E você acaba atrapalhando a própria continuidade da obra. Da obra. Não tem, se a empresa não está segura para continuar os investimentos, como é que a obra vai parar naquele ponto? Então, exatamente, é esse ponto aí, você foi cirúrgica. Mas eu ainda vou pegar aqui também o que o Roberto falou, acho que a gente mais na frente vai falar sobre isso, mas eu queria só registrar, as nossas empresas, tá, apesar de trabalharem com obras públicas, elas também trabalham com obras privadas. Então, os seus sistemas de conformidade estão, inclusive as entidades, entendeu? Os sistemas de conformidade estão em funcionamento. Perfeito. Né? Então, a gente tem que combater esse estigma, né? As empresas que atuam no setor de infraestrutura de transporte, seja na consultoria, seja na execução das obras, elas estão mitigando esses riscos a todo tempo. Tá? Eu queria fazer esse registro. Não existe, por óbvio, aqui, não há uma... O compliance não é o problema, muito pelo contrário, ele é uma solução que já é adotada por todas as empresas. O ponto talvez que se esteja colocando aqui está relacionado, são dois grandes pontos que eu consigo vislumbrar a princípio, e os dois estão muito relacionados com o nosso tema, que é segurança jurídica em debate. Um primeiro ponto que a gente observa é justamente esse aspecto objetivo da segurança jurídica, que como o Roberto bem colocou aqui, no Brasil até o passado é incerto. Então, é algo que já foi consolidado naquela determinada situação, dentro de um determinado contexto, que foi aprovado dentro da regularidade exigida ao momento, dentro do ponto, dentro do edital, tudo conforme. Ser questionado posteriormente, às vezes com base em outros dados não presentes naquele momento, isso não pode acontecer. E muitas vezes pelas mesmas pessoas que estavam naquele momento. Outra causa também de nulidade está relacionada também, esse ponto que o Roberto colocou, com um princípio que ele é fundamental em qualquer processo administrativo, que é o princípio da impessoalidade. Isso é um princípio geral da administração pública, está presente no artigo 37 da Constituição, e ele deve ser materializado também em um processo administrativo sancionador. Ou seja, uma pessoa que atuou como fiscal ali da obra ou como ordenador de despesa, ela não pode instruir depois um processo sancionador, porque até por essa razão, se assumirmos que há alguma irregularidade, este agente público ele também deveria ser objeto de investigação. Então aí você já tem uma outra coisa, e isso tudo leva a outro ponto da segurança jurídica que está relacionado com o processo administrativo, que são as regras do jogo. Não dá para você mudar as regras do jogo.
As regras do jogo elas têm que ser seguidas. É muito complicado um processo administrativo, porque a administração pública, além dela ser o dono do campo, ela é o dono da bola, ela também é o juiz. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente aplica a impessoalidade e a imparcialidade? Com regras administrativas, regras processuais administrativas bem claras e bem definidas. Então, é isso que a gente tem que discutir quando a gente está falando de processo sancionador. Não, perfeito. Eu só queria, nessa sua fala, destacar a presunção de legitimidade do edital e do contrato administrativo, né? A gente tem que levar aquilo, né? A gente não pode chegar por um pequeno resquício de uma situação que são contingências. Sim, que fazem ou algo parte, posterior, né? E aquilo ali você atrapalhar a execução de uma obra que tem uma finalidade que é o interesse público em geral. Perfeito. Então, tem que ter muito... mais uma vez, eu faço esse parênteses. A gente tem que ter muito critério na hora de abrir um procedimento sancionador, né, em relação aos contratos que estão sendo executados. Outra coisa que eu acho que vale comentar agora nesse início na justiça normalmente as pessoas se baseiam na X volume de processo é aberto e boa parte deles são inocentados ao longo do processo. Aqui nesses processos sancionadores, eu posso não botar 100%, vou botar 99%, então, né? 99% dos processos que são abertos, eles acabam sendo culpa da empresa, e a empresa é sancionada por multa e por não poder licitar durante um período. Muitas vezes por pequenas coisas bastante fúteis, e que no momento oportuno, para o órgão, ele achou interessante sancionar mais pesado ou menos pesado. E aí vem a questão da dosimetria, que depois nós podemos comentar também. Com certeza. Acho que a gente pode até puxar esse assunto também, que também está relacionado com a proporcionalidade das sanções a serem aplicadas. O que eu observo bastante, já advogo há um tempo para empresas de engenharia, e é muito... E nós comentávamos isso lá fora também, né? É um mundo um pouco diferente também, engenharia e direito. Muita engenharia é o prático, é ali no dia a dia. Às vezes, quando você, por exemplo, está fazendo, vai fazer uma escavação, precisa passar alguma rodovia por ali, e você, sei lá, você estima uma quantidade específica de explosivos, por exemplo. E você, com base naquela quantidade, você orça um projeto inicial, tá? E ele é aprovado. Só que a partir do momento em que você começa a executar a obra, você percebe que aquela quantidade de explosivos ela foi insuficiente. Por exemplo, e isso não é porque houve um subdimensionamento, é porque de fato você só vai saber a hora que você terminar de escavar ali aquele determinado talude, aquele determinado negócio, e ver, eita, não é. Até porque enfim, a estrutura de uma obra ela não é linear, você tem vários pedaços, né? Vocês que são engenheiros podem explicar um pouco melhor. Eu gostaria de fazer um complemento nisso que você está falando, trazendo para o mundo do dia a dia nosso, de toda pessoa, de todo ser. Você pede para fazer a pintura na sua sala. O pintor vem, olha e diz assim, vai lhe custar R$1.000. O cara começa a pintar e diz, olha, mas tem aquele furinho do prego ali que eu não vi, eu vou ter que amassar aquilo. Pode amassar? Pode amassar. Aí diz, olha, esse rodapé está descalado, posso colar esse rodapé? Pode colar. Terminou a obra, está aqui seus R$1.000. Não, 1.000 não, são 1.100, porque eu colei o rodapé, eu fechei os buraquinhos, né? Mas isso é normal. Outro dia eu estava conversando com uma dentista minha, e ela veio dizendo assim, na conversa ela veio colocando aqui, disse, Roberto, eu faço 3 orçamentos, eu nunca pego o mais barato, porque eu sei que esse vai ser porcaria. E nós estamos no nosso setor, que é um setor extremamente complexo. Agora, graças a Deus, a consultoria se livrou desse inferno de menor preço, pelo menos nas obras públicas, mas contratando por menor preço e por pregão. É uma coisa apaixonante, onde tu entra numa espiral de redução e redução, e acaba dando muito mais desconto do que deveria, e depois problemas na execução. Exatamente. E só nesse caso em específico, a gente tem que lembrar, eu gostei muito
tem um professor, ele até participou daquele evento de licitações no ano passado, lá no DENIT, Flávio Amaral, ele cita a teoria dos contratos incompletos. Né? Perfeito. Contrato de obra, de execução de obra, ele sempre tem uma imprevisibilidade. E é para isso que a gente tem esses procedimentos. Então, tem que ter esse olhar, né, preventivo antes do punitivo. Né? Esse é um ponto que eu queria só trazer de complemento. E a gente tem que lembrar sempre que, como a administração pública, no momento de um processo sancionatório, tem uma discricionariedade para escolher qual sanção será aplicada, situações semelhantes podem ter sanções divergentes, a depender do órgão que está aplicando daquela sanção, todos os pormenores que vão sendo analisados ao longo do processo administrativo. Então, nós temos esse problema, essa questão, que é a discricionariedade da administração pública para aplicar as sanções. Então, eu gostaria de ouvi-los um pouco sobre a prática, efetivamente. Então, o que vocês observam, há desproporcionalidade na aplicação dessas sanções, dentro dos processos sancionadores? Bom, vocês se prepararam mesmo, né? Enfim, sim, são desproporcionais. Obrigado pela pergunta, mas sim, eu poderia já dizer de pronto que o caminho vai ser a via judicial, mas hoje, como bem colocou o Dr. Roberto, a gente tem programas de compliance e os nossos sistemas estão combatendo esses riscos. Então, da nossa parte, existe um trabalho hoje, né, diferente talvez de alguns anos atrás, Perfeito. de fazer essa prevenção, mitigar esse risco e ter planos de ação para combatê-los. Agora, normalmente, independente disso, a frequência pelo número acaba sendo a discussão vai para a via judicial, o que é ruim, que tem um impacto, né, em todo esse ecossistema que a gente já citou anteriormente. Essa desproporcionalidade, ela muitas vezes eu não colocaria a culpa no próprio agente de instrução, que muitas vezes não sabe exatamente o que está fazendo. Até tem uma questão aqui que vocês colocam nisso, porque assim, de repente o fiscal multa a empresa em 70 mil e proíbe ela de licitar com o serviço público por 2 anos. E ele acha assim, não, a multa que eu te dei foi pequena, tu pode pagar. Tia, tu quebrou minha empresa. Se eu ficar 2 anos sem licitar, eu vivo disso. Eu, em 2 anos, já não tenho mais nenhum contrato e estou com uma empresa quebrada, embora eu tenha condições de pagar minha multa com tranquilidade. Então, essa impedir da empresa a trabalhar, que tem sido, pelo menos no caso das consultoras, tem sido algo muito nefasto, porque, efetivamente, tu encerra a empresa durante um determinado período, e esse período, muitas vezes, pode ser o período onde tenham várias licitações acontecendo. Eu não diria que é proposital de jeito nenhum, mas acontece é muito frequente de tu estar à beira de uma licitação onde tu preparou toda a documentação, tu fez a proposta, tu trabalhou semanas, meses em cima daquela concorrência, 2 dias antes tu é impedido de licitar com o serviço público. Então, realmente fica bastante desproporcional. Sem contar também, até complementando, o custo operacional para todas as demais, porque eventualmente se tem uma penalidade, às vezes adstrita a algum determinado órgão, isso não impede que isso te dificulte crédito, seguradora, então os outros contratos vão começar a dar problema, aí eventualmente alguma medição, podem querer segurar, então de fato não é... Essas penalidades, além das multas, que já são multas muito vultosas, o ponto de você impedir uma empresa que é uma empresa que, por natureza, por ela estar ali, ela vive daquilo, porque para você estar no setor público, você estar licitando e contratando com o setor público, você tem que estar bem preparado para isso, bem assessorado para isso. Então as empresas elas já são especialistas naquilo. A vida delas é licitar para o governo, né? Então se você tira isso, você matou a operação. Deixa eu só voltar nos 2 caminhos que eu coloquei. A via judicial realmente é para revisar um ato, né, que
a empresa julgou avaliou que aquele não estava baseado em provas relevantes e suficientes. Perfeito. Aí vem a questão do custo, né, que você bem colocou. Isso para empresas menores, como eu disse no início, de fato, você pode dizer que alguns associados nossos me mandaram sugestões, mas é a morte civil empresarial. Alguns são mais... por aí. Ele vai... Né, e a gente tem que considerar que as empresas, né, a gente esquece, as empresas são patrimônio social, não é só... Lógico que ela tem uma estrutura societária e tal, mas acaba que ela vira um patrimônio porque emprega, enfim, tem uma série de finalidades sociais muito relevantes. E nesse ponto, só para encerrar minha consideração, é a questão do ônus da prova. Estou entrando no juridiquês. Essa inversão do ônus da prova, né, de você colocar tudo a cargo da empresa, é que eu acho que gera esse maior impacto ali do trabalho, né, e aumenta o custo transacional aí, a pessoa... para ela que tem que comprovar tudo diante de uma situação. Por isso que o aprimoramento desse processo, de quem está, né, levantando aquela questão, ela precisa ser recorrente para as partes. Não estou falando só da administração pública, não. Sim. Acho que as partes elas têm que estar preparadas para conduzir uma situação dessa diante das consequências. Mas aí, mais para frente, a gente... Muito bem colocado, né? Que realmente o ônus da prova fica todo conosco. Então, a Isadora já tinha falado que o poder público ele é o sancionador, ele é o julgador, ele que fez a obra, e quando ele acusa quem tem que ter o ônus da prova da inocência somos nós. E realmente dá um trabalho. Poxa, a gente tem que contratar mais advogado que engenheiro. Às vezes até uma prova diabólica, né? Como é que você vai comprovar? Eu agora me empolguei. Mas eu queria dizer o seguinte, porque a atividade fim da empresa é engenharia, é construção. Né? A gente perde esse caminho, né? A gente tem que valorizar. Por sinal, eu faço também outro parêntese aqui, eu vou fazer vários, né? Mas a gente tem que valorizar a nossa engenharia, ela precisa, e os processos sancionadores, quando eles vêm, eles acabam desvalorizando. Hoje você vê a turma não está querendo mais fazer engenharia, né? E é uma profissão que eu sou assim, fã. Incondicional. E extremamente necessário. Sem dúvida. Todo país que está se desenvolvendo e crescendo, vê China, vê Estados Unidos, a engenharia é extremamente valorizada e forma milhares de profissionais. E nós, no Brasil, estamos cada vez formando menos engenheiros. Eu já presenciei isso com mães, onde a pessoa estava insistindo com o filho para ser engenheiro e já mudou de caminho e já vai pedir para o filho ser advogado, que ganha mais, é mais tranquilo. Olha, vou me abster. Tá brincando. Eu brinco porque meu esposo é engenheiro e eu sou advogado, então a gente sabe bem o que é isso, assim. A gente tem essa questão dos cursos também, é outro tema de podcast bem interessante. O gramado de vizinho é sempre mais verde. Digamos que sim. Mas fazendo um link com a primeira pergunta, né? Você pega um engenheiro, aí você vê o engenheiro que me acompanha aqui, ele agora quer fazer... É um técnico de mão cheia, um engenheiro que eu dispenso, né, elogios, né? Não é que fica se dedicando ao direito, sendo que, né, para poder combater essas questões, né, em vez da gente estar discutindo o problema, que às vezes é técnico, um problema técnico que poderia ser preventivamente solucionado, e aí a gente perde o Daniel puxou outro assunto que é extremamente importante aqui. Nós temos, e vem junto com os problemas sancionatórios, que nós temos tido prazos políticos, especialmente no nosso setor, mas muito também no setor de construção, prazos políticos e não técnicos. Quanto tempo demora para fazer um projeto de uma estrada? 2 anos. Para fazer bem feito, um projeto complexo de uma duplicação, 2 anos. Quanto tempo é dado para a empresa projetar, porque tem uma eleição aqui na frente? 6 meses, 7 meses. E tu fica premido por esse prazo, quer, não quer, tem outro que queira, vai fazer.
faz um projeto que muitas vezes pode ter alguns problemas, todo projeto é incompleto nessa parte de engenharia. E ainda mais com pouco tempo, né? Ainda mais com pouco tempo. Logicamente, se verifica menos alternativas, menos possibilidades, e isso reduz a qualidade do projeto, mas tu é premido para fazer isso, e depois, mais tarde, vai surgir as sanções, vão surgir os problemas para a empresa, e tanto a empresa de projeto como a quem vai construir no futuro. E o momento, dentro dos processos sancionatórios, quando a gente tenta explicar essas situações, não tem peso dentro do processo. Sim. Então, não diminui a culpa, não diminui a sanção que vai ser aplicada para a empresa em razão dessa situação. O peso da sanção. Não é levado em conta. Não é levado em conta. Apesar disso, de previsão legal para isso. Ela trouxe já outro que eu estava na minha cabeça aqui, mas você trouxe exatamente outro assunto que a gente estava discutindo. Não existe talvez como vocês me corrijam, tá? Como no processo penal, você não tem um roteiro, né? De situações atenuantes, agravantes, enfim, o que pode incluir, o que pode ser excluído, né? Não existe isso quando se vai. Não tem essa avaliação, essa ponderação, como o Roberto falou, quando vai se criar ou aplicar uma dosimetria de uma pena num processo sancionatório, num contrato de obra de infraestrutura. A gente até tem, a legislação traz... Em alguns o ponto é, quando a gente fala de processo administrativo sancionador, o que nós temos é uma gigante colcha de retalhos. Né? Então, quando a gente avalia, por exemplo, fazendo essa comparação com o Código Penal, nós já temos aplicação no Código Penal e no Código de Processo Penal, nós já temos lá situações que são atenuantes, agravantes, de forma prévia. Quando a gente fala em processo administrativo, cada órgão, cada setor tem uma discricionariedade para editar ou não normas nesse sentido. Talvez eu tenha na regulamentação, perfeito. Não existem instruções ou resoluções que deem essa... Me corrigindo aqui, sim. Talvez na parte legal, como ela falou, talvez não tem, mas não regulamentado assim, sim, com detalhes nos órgãos que administram. É um mundo, né? Os processos sancionatórios são para as empresas de infraestrutura, são para as empresas de venda de equipamento médico, são para as empresas, são ramos muito diferentes, então é muito difícil, inclusive para o administrador, prever quais serão as situações atenuantes e aí por isso a discricionariedade maior, porque são tipos diferentes de processo para tipos diferentes de setores. Então, é muito difícil fazer essa regulamentação, mas ela existe e há essa possibilidade e há essa discricionariedade do administrador no momento da aplicação da sanção de levar em consideração, em razão do interesse público, em razão, inclusive, da necessidade da continuidade da obra e da importância dela para a sociedade. O que nós temos também, em termos de legislação, que seria uma supra-lei, né? Uma lei das leis, seria a LINDB, a nossa LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que tem, a partir de 2018, teve a inclusão de 10 novos artigos que incluiu justamente isso, que na aplicação de sanções deverão ser observadas as consequências práticas da decisão e as condições reais do gestor, na qual ele foi colocado, que é algo que, na prática, ele seria algo que seria tá relacionado com a própria proporcionalidade e individualização da pena, algo que já existe na nossa Constituição, né? Mas o brasileiro ele tem mania também de ficar regulamentando, né? Cada hora tem que colocar alguma coisa, mas enfim, isso seria bastante relevante, isso deve ser observado também, quando ele for aplicar essa determinada penalidade. Não está distrito só o que, se não tem uma regulamentação, ele pode buscar em outro lugar. Está na Constituição, está na LINDB, ele pode pegar de outros órgãos similares, então, por exemplo, a prefeitura de um determinado município, não tem ali a regulamentação, mas tem algum outro município ali perto, para aquele setor específico que tem algo parecido, ele pode fazer isso, ele pode buscar isso, ele deveria, né? Pelo menos deveria. Eu acredito firmemente assim, que nós estamos vivendo um processo de contrapeso, né? Nós tínhamos uma legislação que praticamente não tinha sanções, e nós fomos aperfeiçoando essa contratação de serviço público. Hoje os nossos contratos já estão bem mais complexos e bem mais trabalhados, mas nessa questão das sanções, nós estamos vivendo o pior dos mundos. Qualquer probleminha que antes era resolvido numa conversa simples, dentro da obra,
entre o fiscal, quem está construindo, o diretor, o mais responsável, que pudesse contribuir, chamando para uma nova realidade, corrigir o problema e tocar para frente, eles transformam numa pequena sanção. E essa sanção vai se transformar numa condenação com multa e com impedimento de licitação. Então, nós estamos vivendo, eu acho que o ponto máximo dessa questão sancionatória e que eu acredito que nós vamos vir para o meio termo, e isso aqui que vocês estão fazendo aqui na OAB deve contribuir muito com isso, porque é conversando, é mostrando que existe um outro lado do balcão, que, como tu dissesse, nossa empresa, eu tenho 900 pessoas trabalhando na nossa empresa. Né? E dentro do setor de consultoria, embora, conforme o próprio ministro do TCU, Múcio, disse que ele trabalhou na Engevix, uma empresa que tinha naquela época 4.000 pessoas, 5.000 pessoas. Hoje as empresas de consultoria se reduziram. Nós trabalhávamos no mundo inteiro. Hoje trabalhamos aqui no Brasil e assim mesmo com muito menos gente do que deveria. Isso vai acontecer e acho que nós vamos melhorar o nosso setor. Sim. E só nesse ponto aí, só ressaltando que nesse passado aí, né, um pouco... não está ficando tão recente, né? Mas quando existia essa ação preventiva, as entregas eram maiores e as penalidades, né? Ou seja, a prevenção tinha muito mais efeito do que uma punição, né? Ela tinha um efeito nas entregas, né, positivo não só para o mercado, mas atendendo ali o objetivo da obra de infraestrutura, né? O grande ponto é esse. O objetivo de um processo sancionador, ele não é necessariamente apenar. Ele não pode. Primeiro a gente. Vamos condenar. Não. Primeiro a gente ouve ele, depois a gente condena. Não importa o que ele vai falar. Não pode ser assim, né? E ao fim e ao cabo, o que acontece, isso é ruim para todos, porque, como o Daniel bem colocou aqui, acaba se buscando a via judicial, corretamente, porque se há de fato vícios administrativos que não foram reconhecidos pela administração pública, existe um princípio que é o princípio da inafastabilidade, apreciação do Poder Judiciário, então pode ser levado ao Poder Judiciário, e isso vai... Qual é o impacto disso? Você vai ter um judiciário inflado, a obra paralisada, o custo da obra e de outras operações aumentados, demissões eventualmente podem acontecer, corte de gastos dentro da empresa, e aí todo mundo sai perdendo. A população sai perdendo, a empresa sai perdendo, o órgão sai perdendo, aí às vezes ele não consegue entregar, o que ele vai ter que fazer? Uma outra licitação. E aí ele faz uma outra licitação, às vezes coloca uma formatação equivocada, ou por um pregão, joga o preço lá embaixo, e aí você cria um outro problema. Então, de fato, o que nós queremos aqui é pontuar esses problemas, ver quais são essas questões e antever como a gente pode resolver, e lógico, ir ajustando, né? Porque não tem como a gente prever o futuro, mas hoje nós já temos um cenário bem consolidado, como o Roberto bem colocou, de que a mão está muito pesada, está sancionando demais. E isso não necessariamente reflete uma má prestação do serviço. Até porque essas empresas elas continuam licitando e fazem contratos e obras muito relevantes ao longo por todo o Brasil. Então, não é uma qualidade deficitária o ponto principal. Não estou dizendo que elas não existem, de fato. Se a empresa prestou um serviço que não está de acordo, ela tem que ser sancionada. Mas isso não é a regra, ou pelo menos não deveria ser. Tu tocou num ponto maravilhoso, que assim, por que existe a sanção? Ela existe a sanção para que seja melhorado o serviço público, melhorado as obras, melhorado o que nós estamos fazendo. E, na realidade, tem acontecido o inverso. A sanção tem encarecido os produtos e tem piorado os produtos. As obras não têm sido concluídas, têm sido deixadas no meio, e aí se vai para uma nova licitação que muitas vezes dá vazia, ou se não der vazia, pega-se com preço lá embaixo e aí vem novas sanções. Isso não tem contribuído. Eu vou antecipar também outro ponto que é bem relevante.
é o fenômeno que tem a ver com essa questão das soluções preventivas, que é o fenômeno, eu não gosto de tratar dele, mas é o fenômeno do apagão das canetas, que é justamente nessas pequenas contingências que a gente não entende que aquele administrador público que tem a discricionariedade para solucionar, eu não sei por que ele não toma a decisão entendendo que o fundamento para aquilo é técnico, como a gente sabe, na engenharia 2 mais 2 são 4, ou seja, esse fenômeno a gente tem que combater e ver uma forma de trazer essa segurança, né, principalmente jurídica, para o administrador no seu processo decisório. Sim. Completar. E é muito interessante porque sobre segurança jurídica, como nós temos muitos órgãos de controle e nós temos muitos órgãos envolvidos, né, no momento da aplicação da sanção, nós temos o judiciário, nós temos os tribunais de contas, nós temos a própria administração pública, claro. E, por exemplo, no âmbito da lei 8666, da lei anterior, nós tínhamos interpretações divergentes com relação ao TCU e com relação ao STJ sobre, por exemplo, a suspensão de licitar e contratar com a administração pública, enquanto o STJ entendia que, mesmo a lei dizendo que deveria ser com relação o âmbito restrito dentro do órgão que aplicou, né, então dentro daquele ente federativo, o TCU entendia, o STJ entendia que, aplicada a suspensão de listar, seria toda a administração pública, todos os âmbitos. Então, ainda não tem um entendimento consolidado dentro da nova lei. A nova lei tirou a suspensão do impedimento de listar, então a gente só tem o impedimento de listar e a declaração de nulidade, mas a gente tem essa insegurança jurídica dentro dos próprios controladores, né? Então, o que causa ainda mais insegurança jurídica para as empresas no momento de lidar com essas sanções que foram aplicadas. Isso. E além do preço também, tem um outro fenômeno que eu também acho curioso, que além de eventualmente, que nós comentamos aqui, que eventualmente questões relacionadas a pregão, que a gente vai brigando por um menor preço e uma solução técnica que necessariamente talvez não seja a melhor modalidade ali, o que a gente observa também é que com isso, os players, eventualmente, eles podem encarecer o preço. Porque se ele já vai entrar numa licitação, ele já sabe, ou pelo menos antever, que ele vai ter gasto com... Lógico, isso ele sempre vai ter. Mas ele vai ter um gasto absurdo ou fora do previsto com advogado, com gastos jurídicos, respondendo processo, como vocês bem colocaram. Eu tenho um engenheiro que ao invés de ele estar lá na obra, executando o que ele sabe fazer... Olhando que o cara é muito bom, o cara tem mestrado, doutorado nisso, cara. Ele está lá respondendo uma coisa técnica que não é a atividade fim dele necessariamente. Então, ele já antevendo isso, eventualmente, o que a gente causa em um cenário mais amplo? O preço, ele vai nas alturas. Certo? E aí você também acaba perdendo um pouco disso, porque o parceiro ele vai antever, né? Eu só mudaria, em vez de preço, o custo. Custo, perfeito. O preço quem faz é o serviço público. Perfeito. O nosso custo aumenta efetivamente, permanente esse aumento, com esses tipos de sanções, mas como nós vivemos disso, a gente acaba entrando na licitação com os mesmos preços e com custos mais altos. Perfeito. Perfeito. Quer mais uma nessa questão? Senão eu vou... Com uma vontade, Daniel. Não, aí ela citou essa questão da orçamentação e ela é muito relevante. É uma das propostas, né, que a nossa entidade tem, né, de justamente estar combatendo os problemas da execução antevendo. E aí eu acho que na parte de orçar uma obra, né, e a administração pública segue, né, os seus sistemas de custo e referências para as obras, né, que é o famoso ciclo, e a gente poderia estar combatendo com pequenos ajustes, né, inclusive nós fazemos parte da Câmara Técnica, né, representando lá o mercado, mas esses ajustes, como a doutora citou, a gente poderia estar fazendo isso e evitando aí, né, buscando um preço justo e evitando problemas na execução dos empreendimentos.
Perfeito, um ponto bem relevante, de fato. Eu queria saber das associações, quais medidas, quais são as questões, as medidas que vocês têm adotado, porque, por óbvio, as associações, elas representam um cenário, né? E aqui eu acho muito salutar. Queria agradecer novamente a presença de vocês aqui, porque a associação ela consegue ter uma visão geral do setor, né? Então, são muitas as associadas, né, de um determinado setor específico, e vocês conseguem trazer essa visão para o debate público. Eu queria saber como a associação, como as associações, elas têm se organizado, quais são os principais pontos que eles têm enfrentado, como vocês propõem algum tipo de mudança técnica ou solução, como tem sido esse diálogo, essa interlocução, e já adiantando aqui, nos colocando à disposição também para fazer, e esse debate de hoje é um debate inicial, né, para que nós também possamos evoluir esse debate e essa aplicação dessas melhorias que ao fim e ao cabo, são melhorias que são direcionadas para a melhoria do serviço como um todo, né? E servindo sempre o interesse público. Então, queria ouvir de vocês quais são as propostas, o que vocês teriam em mente, se já existem algumas medidas que as associações têm adotado nesse sentido. Pode ser. Tá. Como é o papel nosso, né, a defesa, né, do interesse coletivo, eu acho que a primeira medida é estabelecer um diálogo institucional, mas é um diálogo institucional que a gente não pode ficar na informalidade. Todo diálogo, toda proposição, estudos, né, nós somos ferramentas de uma ausculta, né? A gente faz a escuta e a ausculta da nossa turma para levar as proposições à administração pública. Então, a gente tem que formalizar esse diálogo institucional, trazendo para dentro desse fórum os órgãos de controle. Para mim, esse é um primeiro ponto relevante. Quanto à questão... E aí, nesse diálogo, a gente tem várias propostas, né? Vocês sabem, aquela segregação, como a gente já citou aqui, de funções, perfeito. Ela é extremamente relevante. Aí eu não sou especialista, mas eu detesto dar opinião sem ser o especialista, mas talvez a gente criar uma espécie de um tribunal ou um dispute board ali, não sei, dentro dos processos. Porque, como vocês disseram, a gente fala muito da licitação que faz antigamente na Lei 866, pelo que era a interpretação em cima do artigo, mas veio a nova... Discurso do ministro, todo discurso, eu fico lá no YouTube vendo os discursos do ministro Anastasia. A 1433 veio justamente para inovar na parte contratual. E aí a gente não vê as inovações acontecendo e a discricionariedade. A gente tem que ter um contrato mais, né, prevendo, mitigando essas situações. Então, talvez ter uma previsão de uma solução seriam os métodos alternativos de solução de conflitos. Eu ia dizer um tribunal, mas não é um tribunal, mas que a gente possa, né, conciliar essas situações. As nossas propostas, e aí eu vou tocar em... Eu não quero me alongar para poder ouvir o Roberto. Mas, assim, as nossas propostas têm sido, né, por exemplo, investimento público. Né? A gente trabalha com previsibilidade. Sim. E aí, quando você tem um orçamento para aquele ano, para aquele órgão, para executar aquelas obras, a gente tem a confiança que aquilo vai ser aplicado. Então, quando a gente tem gastado muito tempo com isso, isso é muito sério, porque acaba também impactando na execução das obras e surgindo aí processos sancionadores, porque você tem uma previsão, veio um empenho, e aí você contingencia, tira daquele valor, você tira aquele valor que já estava previamente, né, planejado, né? Então, a gente tem trabalhado muito nessa vertente, né, de também que o investimento público em infraestrutura ele tenha uma governança mais apurada e que a gente tenha previsibilidade, tá, na execução financeira. Numa segunda vertente, a gente tem a proposta, porque a gente acha que na contratação, tá, no modelo de contratação, como
como vocês todos aqui, eu não ouvi a Melissa, mas ouvi a doutora Isadora, a gente acha que esse modelo de contratação para as obras, dependendo do tipo de serviço, ele está fracassado, né? Então, a gente precisa inovar. E tem uma série de institutos que já estão previstos na nova lei, que a gente poderia estar minimizando essas contingências que acontecem na execução das obras sem abrir um próprio procedimento sancionador. Então, a gente tem propostas, né, para que os editais adotem, né, um cadastro, procedimentos auxiliares de licitação, adotem critérios, né, principalmente já para consultoria, você vê o contrassenso. Para consultoria, um dos órgãos que a gente mais atua, né, já adota técnica e preço, né? Mas para as obras, não. Peraí, enfim, a gente... questões critérios de avaliação da inexequibilidade das propostas, né? Essa questão do desconto tem que ser combatido. O clausulado, né, dos reequilíbrios, né? Hoje a gente não tem um clausulado ainda nos contratos, né, permitindo como que eu devo proceder numa situação que ela não era imprevisível, né? Então, e por fim, eu acho que quando a gente vai definir uma política pública, né, eu acho que todos esses pontos eles podem estar previstos, né, nas políticas e nos seus programas, né, buscando justamente ações preventivas ao invés de... Eu vou reforçar isso, vai virar meu lema: preventivas ao invés de punitivas. Perfeito. Excelente. Desculpa, também. Que isso, não, gente. Aqui a gente está... Se deixar, a gente fica o dia todo, né? Mas suas colocações foram perfeitas, Daniel. Eu acho que a primeira coisa aí é realmente o diálogo. Melhoria do diálogo entre o órgão público, as empresas e especialmente os órgãos sancionadores, os órgãos de controle que, na maioria das vezes, não se colocam na posição de dialogar. Eu sou controller, eu sou auditor, eu não tenho que conversar. Então a gente acaba conversando entre as pessoas que dentro do órgão são sancionadas por estarem erradas, com empresas que foram sancionadas, com uma diretoria, e os controllers que têm uma visão diferente desse processo não participam do diálogo. É extremamente importante. Agora, sabe por quê? Eu quis frisar isso porque o que hoje a gente precisa é ter atratividade. O mercado público precisa atrair boas empresas. Sim. E se a gente continuar dessa forma, atuando dessa forma, nesse caminho da contratação, né, e da administração dos contratos, certamente a gente vai continuar tendo muitas obras paralisadas e não vamos estar atendendo o interesse público aí em comum. Por uma série de fatores, né? Isso. Por uma série de fatores que nós comentamos aqui. Doutora Melissa, sua visão sobre o tema? Eu acho muito interessante porque acompanho de perto, a gente tem uma atuação muito forte junto aos tribunais de contas, especialmente o TCU, e eles têm aumentado esse diálogo, têm tentado conversar com o setor administrado, têm tentado chamar todas as empresas e ouvir. A gente vê um trabalho muito profícuo da área técnica em receber as empresas, em receber os representantes das empresas dos setores regulados, para ouvi-los sobre determinados assuntos, para poder, inclusive, auxiliá-los junto ao legislativo para... inclusive, estamos com um processo... No legislativo, estamos com a elaboração de um processo para os processos administrativos sancionadores, que é essencial para a segurança jurídica dos nossos processos. Então, eu acho que esse diálogo está começando, a gente está com um caminho muito interessante pela frente. As falas do ministro Anastasia são ótimas nesse sentido, então eu acho que estamos num caminho muito interessante para começar esse diálogo mais profícuo entre as duas partes, entre o administrado, o privado e o público. Até porque, de fato, público e privado não é para existir um antagonismo entre o público e o privado. Público e privado, eles são complementares entre si. É uma visão
ultrapassada de direito administrativo você pensar a supremacia do interesse público como algo que deva se sobrepor totalmente ao interesse privado. Não é uma visão antagônica, não é para ser essa visão maniqueísta. Público e privado se complementam. Então não existe essa visão ultrapassada, essa visão autoritária do direito administrativo. A gente ainda tem muito resquício disso. E a prova disso está na aplicação de sanções de forma absolutamente desproporcionais e numa quantidade absurda. Então, de fato, nós precisamos urgentemente tratar desses assuntos com a consensualidade necessária. E ter caminhos legais, assim, ter caminhos, como a Melissa falou, ter caminhos abertos dentro da lei, de que dê ao próprio controller, ao próprio auditor ou ao agente de instrução instrumentos para que ele possa dizer, olha, acho que não está bem isso, acho que nós podemos ter uma nova visão. Hoje em dia, se ele disser isso num processo que ele tem que botar uma nova visão, ele é desqualificado, é colocado um outro agente de instrução e talvez ele seja penalizado mais tarde. Ou pelo menos ele tem seriamente medo de que isso vai acontecer. O que poderia ser resolvido, né? Num diálogo anterior prévio. E já existem também institutos, né, além do diálogo anterior prévio, todos esses institutos, tudo isso que a gente comentou, já existe. Nós já temos métodos alternativos de resolução de conflitos, nós já temos dispute boards, nós já temos a possibilidade de prever, por exemplo, uma cláusula arbitral ou um método, né, você fazer por dispute boards, ou você, que é o tal do tribunal que o Daniel colocou aqui mais cedo. Isso tudo já existe. Acho que as pessoas têm muito medo do novo, as pessoas têm muito medo de inovar, mas a gente precisa aplicar esses institutos que já existem. O povo fala até hoje, né? A nova lei de licitações. Nós já estamos com 4 anos aí de vigência plena da nova lei de licitações, embora a outra tenha ficado 20 anos na vigente. Então, não dá para entender esse apego, né? Eu acho que a gente tem muito apego ao antigo, ao que já está ali, e a gente pode pensar fora da caixa e utilizar instrumentos que já existem, e existem por boas razões. Então seriam, enfim, dentre uma série de questões, principalmente essas questões de cláusulas contratuais, a gente já pode pensar em algo nesse sentido. O TCU já está trabalhando nisso, né? A CSEX Consenso. Perfeito. Isso. Só o que está acontecendo é que, pelo que eu soube, a CSEX Consenso está cheia de problemas, problemas para resolver, né? Não é problemas, são exatamente a função dela. Ela está com inúmeros contratos e problemas a serem resolvidos e ficaram mais no âmbito das concessões, que são os maiores contratos hoje em dia. Então, quando a gente entra com um problema de 10 milhões, 15 milhões, não, isso é probleminha, isso não dá para ter nada de sexo consenso. Aqui é 600 milhões, 1 bilhão, entende? Aí fica difícil para nós termos ouvido na CSEX Consenso junto com esses outros problemas que são bem maiores. Mas o caminho é esse. Perfeito. Eu quero aproveitar o espaço e a oportunidade de registrar, esse é registro mesmo, que nós não somos contra, tá? Às vezes parece que a gente está, né, por causa da quantidade de multas e penalidade, enfim, mas a gente não é contra o controle de forma alguma. A gente é a favor, mas desde que ele não seja eivado de subjetivismos, né? Venha com fundamentos, vamos dizer, fundamentos relevantes, sólidos, né? Sólidos, técnicos, né? Mas a gente vê muitos processos conduzidos sem esse cuidado. Acho que nós estamos passando por um processo mesmo. No começo não existia sanções, hoje existem sanções exageradas e agora vai ter que se ter um equilíbrio, e esse equilíbrio vai ser através do diálogo mesmo. Sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida. Talvez, Com os sistemas de controle juntos no diálogo, interessados em ouvir. talvez a CSEX Consenso seja uma inspiração para a própria administração pública trazer essas soluções e essas conversas também para outros entes federativos. Sem dúvida. Né? É uma Perfeito. ideia Até muito os próprios boa. tribunais, né? É uma ideia muito boa, criar dentro dos órgãos uma equipe para criar consenso, onde possa se discutir o tema. Salvo o melhor juízo, acho que a NTT já está com uma iniciativa dessas. Se eu não me engano, é bem recente até. Essa tendência do investimento. Olha,
esse é um outro assunto, por isso que eu estava falando do investimento público, a gente tem que ser muito... a gente tem que ter um controle também nessa questão da execução orçamentária e financeira dos órgãos, né? Existe essa tendência a uma realidade dentro da política pública de infraestrutura, das concessões e PPPs. Sim. Mas depois a gente pode até estudar, mas eu considero, né, no gênero, a contratação direta, ela é uma parceria, porque, querendo ou não, a empresa até ela se mobilizar, enfim, iniciar os serviços, né? Ela faz um investimento até ter a sua medição ali aprovada para ela faturar. Esse processo aí, pelo menos, né, são 120 dias, ou seja, se a empresa não está preparada financeiramente, né, querendo ou não, ela é uma parceira. Sim. Então, essa tendência, eu acredito nela, né? Também é um outro registro, nós que atuamos... Hoje as nossas empresas atendem o mundo público e o mundo privado. Não existe mais só... Lógico que algumas têm a sua carteira muito ainda... Sim. Né, 60%, 70%. Por isso que aí as empresas acessantes, as que sofrem, médias, né, as menores e médias, sofrem muito, porque elas não têm de onde tirar. Então, realmente, ela vai perder. Mas para eu finalizar esse raciocínio, a gente tem que ter em mente que a política pública de infraestrutura, na nossa opinião, aí eu falo como um porta-voz, né, na condição de presidente da ANEOR, elas são complementares. Não existe concessão, não vai ter concessão de um aparelho público se ele não teve um investimento, não tiver adequado, porque o mercado não vai assumir uma coisa que ele não tem condição de... Então, assim, você não vai entregar Você pode ver uma rodovia que seja, né, com problemas, com muitos problemas, você não vai ter players ali para poder bidar ou participar de um processo. Então, assim, elas são complementares, a gente tem que ter em mente nisso a parceria entre público e privado, na nossa concepção, também nas obras públicas. Mas essa colocação, Daniel, foi perfeita, porque a gente, devido a questões de ditames legais, parceria público-privada é aquilo que é licitado como parceria público-privada. Mas todo o contrato que nós assinamos público, ele é uma parceria público-privada e não é por 120 dias, não. É por um ano e meio, o tempo que durar o contrato. Que todo o mês tu começa colocando dinheiro, pagando, para chegar no final do período, um mês depois, 60 dias, 90 dias depois, tu vai receber o que tu fez. Mas, na realidade, é uma parceria público-privada. Se não existisse o setor privado, aquela obra não estaria sendo executada. Não, e é um termo interessante nesse particular, parceria público-privada, parceria. O termo jurídico, que é um exemplo, eu vendo você aí do Rio Grande do Sul, os problemas, a gente não tem citado os problemas climáticos e tal, a gente tem que adotar critérios ESG na nossa governança, integridade está mais uma vez registro, integridade está na nossa governança, tá? Mas vamos lá, que eu vou botar um tema para a gente também depois, nos contratos emergenciais, que tem problemas de processos sancionadores. Sim. Mas se não são as empresas disponíveis ali, como que você combate uma situação emergencial daquela? Porque numa concessão não tem a liberdade, né? Talvez ali a concessionária ela vai ajudar, mas quem está com o seu contrato ali naquela região é quem vai fazer. E normalmente são contratos, né? A frequência é mais... Sejam as concessionárias ajudam, mas as empresas públicas que estão ali alocadas são as que primeiro reagem ali a combater aquela situação. Lógico que, né, dependendo do caso, vai ser aberto ali o processo de contratação emergencial e tudo, mas de efeito prático, se não tem as empresas, né, que estão contratadas diretamente, que também estão, ou as concessionárias, a gente não vai ter essa resposta. Vai parar? Então, você vê, a parceria público e privada vem tanto do público quanto também dos concessionários. A turma reage, né, porque o Estado não tem o braço, né, para... E aí eu faço uma menção, porque esse exemplo do Rio Grande do Sul, eu vou dizer para você, para mim é surpreendente, porque as próprias empresas estavam sofrendo, né? O doutor Roberto pode falar isso com muito mais propriedade,
E elas se esforçaram, aí eu falo a diferença das empresas, como as empresas elas têm uma governança mais simples, né, mais rápida, elas mesmo sofrendo as consequências, elas se predispuseram a colocar pessoal. Você imagina a dificuldade, a tua empresa sendo inundada lá, Sim. e você ter que ainda ajudar, auxiliar, e aí depois você vai ver o seu contrato, nem foi assinado, né? E você fez um esforço ali para receber aquilo, doutor Roberto. Então, assim, lógico que eu vou ter muito cuidado aqui, eu sou criterioso nas falas, mas a gente tem que considerar, em situações dessas, a importância de empresas, né, que atuam nesses dois segmentos para ajudar a combater questões emergenciais. Mas muito obrigado nessa coisa que nossa empresa é do Rio Grande do Sul, né? Sim. E, assim, efetivamente, durante essa tragédia que houve no Rio Grande do Sul, a sociedade como um todo se mexeu. O serviço público se mexeu, as empresas privadas que se colocaram à disposição na hora, a solidariedade foi permanente e total. Isso foi muito positivo. Graças a Deus, foi parte da solução. Só que, realmente, como está dizendo agora, depois do rescate, quando baixou a água, eu vou te sancionar, te sancionar. Como assim? Não no calor da batalha, né? Exato, outro ponto importante, interessante. Meus queridos, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. Eu vou passar a palavra primeiro para a doutora Melissa, para ela fazer as suas considerações finais, depois para o doutor Daniel, por fim ao Roberto, e aí eu faço o encerramento da nossa conversa. Com pesar no coração, faço o encerramento da nossa conversa de hoje. Espero que seja a primeira de muitas. Eu queria agradecer primeiro ao Daniel e ao Roberto pela participação. É sempre muito interessante ouvir a gente que trabalha lado a lado com o setor privado, a gente da advocacia. É sempre muito importante ouvir o lado dos agentes privados, o lado de quem está sofrendo essas sanções, quem está sofrendo o dia a dia desses processos administrativos sancionatórios, as dificuldades e o que a gente pode melhorar, o que dá para conversar com os órgãos públicos para que a gente possa auxiliar e facilitar para que a gente tenha um impacto ainda menor e que a gente possa continuar as obras e todo o investimento que precisa ser feito no setor de infraestrutura, porque o Brasil tem muito espaço ainda para crescer nesse setor e a gente tem total interesse, todos têm, a administração pública, o setor privado, a advocacia, todos têm interesse em fazer crescer o nosso país. Então, essa foi uma conversa muito enriquecedora, muito obrigada. A gente espera, em nome da comissão, eu gostaria de agradecê-los, e a gente espera que a gente possa continuar e ter mais conversas como essa, que foram muito enriquecedoras para a advocacia e para a comissão. Eu também gostaria... bem recebida a gentileza aí do agradecimento, mas estar falando na casa do advogado é relevante para nós e queria agradecer, né, em nome da Isadora e da Melissa a recepção e abrir esse espaço para a gente discutir temas tão relevantes. Para não me alongar, eu acho que a gente precisa ter previsibilidade, segurança jurídica, né? A gente não pode mais ficar nesse mundo que vem uma penalização ou uma multa que é até superior ao valor do contrato, né? E a gente não pode ter mais o processo sem ter o contraditório, como você falou, princípios basilares do direito, né? Que é o contraditório e a ampla defesa, sem você ouvir, se o caso já ser julgado, sem ter a possibilidade. Então, eu gostaria de encerrar aqui colocando que a gente precisa ter mais previsibilidade e tratar essa segurança jurídica, porque os institutos estão aí, legalmente a gente tem um arcabouço já, não precisa, né, precisamos aplicá-los. E nesse ponto, a parceria público-privada vem para aí. As empresas estão à disposição para estar apoiando as políticas, enfim, inclusive do ponto de vista administrativo. Muito obrigado. Eu gostaria de levantar que, nesse momento de diálogo, para mim se ressaltou essa necessidade de diálogo entre as partes. E nós não trouxemos para dentro da nossa discussão a questão da justiça brasileira.
que, infelizmente, na forma de ser, ela é uma justiça lenta, ela não é uma justiça que nem a germânica, onde as coisas são julgadas com mais expeditamente. Então, quando existe uma cisânia entre o público e o privado, que são parceiros de começo de contrato, já são parceiros na consecução de um objetivo, o diálogo seria a forma mais correta e terá que ser introduzido dentro dessas partes. Isso foi ressaltado aqui, parabéns, um encontro assim tranquilo e ressaltado coisas tão importantes. Muito obrigado, Isadora, muito obrigado, Melissa. Meus queridos, queria agradecer novamente a presença de vocês. A Comissão de Direito Administrativo Sancionador e a OABDF estarão sempre de portas abertas para recebê-los, para tratar desses assuntos relevantes para a sociedade civil. A OAB ela é uma instituição muito forte. Reforço aqui, em nome da comissão, o nosso compromisso de debater estes temas, trazendo e ouvindo a iniciativa privada e também fazendo uma interlocução com o poder público. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, a nossa secretária-geral, doutora Melissa Ribeiro, que está sempre aqui conosco, meu braço direito aqui na comissão. Muito obrigado por todo o seu apoio de sempre. O doutor Daniel, representando a ANEO, muito obrigado pelas excelentes contribuições, e também ao doutor Roberto Portela, que fez também ponderações muito relevantes para o setor. Vocês têm muita experiência com isso, acho que esse é um debate que fica com aquele gostinho de quero mais. E para a gente encerrar aqui o nosso podcast, agradecendo também ao pessoal da OABDF que fez aqui que permitiu esse nosso debate, ao pessoal técnico da OABDF, pessoal da comunicação, agradecer mais uma vez a todos que fizeram e que tornaram esse debate possível. E, para finalizar, eu gostaria de novamente fazer um convite para você que ainda não conhece a nossa Comissão de Direito Administrativo Sancionador. Nos siga no Instagram, o nosso Instagram é @cdazan.oabdf. Lá você fica por dentro de todos os nossos eventos, todos os nossos podcasts. Nós sempre fazemos eventos, nossos eventos são abertos ao público, então isso é muito relevante destacar. Nós temos as nossas reuniões internas de membros, né, que nós tratamos de coisas mais relacionadas com os procedimentos que nós vamos adotar, os nossos próximos passos, mas os nossos eventos, eles são abertos ao público, porque nós acreditamos que apenas o diálogo e o debate é que vão nos conduzir para um direito administrativo sancionador mais técnico, mais justo e mais eficiente. É nisso que nós acreditamos. Então, queria convidar você para seguir a Comissão de Direito Administrativo Sancionador no Instagram, cdazan.oabdf, e fique por dentro de todos os nossos debates, todas as nossas questões e contribuições, e até uma próxima. Muito obrigado. Valeu.